Vamos retomar então o estudo da camada de rede, né? Vimos os tipos de endereçamentos, de classes de endereços IPs, né? Classe A, classe B, classe C, ok? E agora vamos falar sobre endereços privados. Nós vimos que há uma capacidade em torno de 4 bilhões de endereços IPs IPv4, né? Só que mesmo assim esses endereços foram insuficientes, principalmente para aplicações atuais como a IoT, que exigem um grande número de endereços IPs, né, para serem utilizados. Então, antes da implementação do IPv4, que hoje coexiste IPv4 e IPv6, né, antes da implementação do IPv6, o que se fez como uma medida paliativa, né, de economia de endereço IP é você ter endereços IPs privados e válidos. Endereços IPs válidos são os endereços IPs da internet. Então, para se conectar à internet, você precisa de um endereço IP válido. Quando você tem um provedor de internet, ele te fornece um endereço IP válido. E aí você se conecta à internet através desse endereço IP válido. Sempre você precisa desse endereço para se conectar à internet. Sem sombra de dúvida. Tá? Um endereço IP válido. Ah, mas eu não tenho. O seu provedor vai te dar. Ah, mas eu não tenho. Você tem esse endereço IP válido lá no roteador que você está conectado do seu provedor. Sempre uma empresa, um usuário, ele se conecta à internet através do endereço IP válido. E tem os privados. Uma empresa, por exemplo, tem vários computadores internos. Não há necessidade de todos esses computadores internos terem um endereço IP válido. Então, esses computadores internos podem ter endereços IPs privados, né? Que valem só na rede local. E quando os pacotes saem para a internet, aí sim eles são encapsulados através de um endereço IP válido, que é o da interface do roteador, que está conectado à internet. Tá certo? Então é essa a questão. É uma economia de endereço IP. Você tem 100 computadores dentro da sua empresa, não precisa ter 100 endereços IPs válidos. Você tem só um, né? E aí você é encapsulado na hora de sair e na hora de chegar também com um endereço IP válido só, né? Os endereços privados, né? Os endereços privados. Endereço privado classe A. Ele vai do 10.0.0.0 até o 10.255.255.255. Qualquer endereço IP que esteja nesta faixa, ou seja, né, é um endereço IP que é privado classe A. Endereço IP privado classe B. Ele vai desde 172.16.00 até 172.31.255.255. Ok? Então, ele tem, né, essa faixa, endereço IP classe B privado. Está nessa faixa classe B privado. E o classe C privado? 192.168.00 até 192.168.255.255. Ok? Então, é um endereço IP classe C privado. Quando você vai configurar um computador, você entra ali nas configurações de TCP/IP, configuração da rede, né? E configura. Você vai configurar endereço IP, se vai ser DHCP ou fixo, né? Você vai colocar gateway, você vai colocar DNS, você vai colocar máscara. Então, uma das configurações ali é a máscara de rede. A máscara é o seguinte: quando ela tem o 255, indica que ela aquele byte é usado para identificar rede. Aquele byte, né, é usado para identificar rede.
Então, a máscara padrão do endereço classe A é 255.000, porque no classe A só o primeiro byte que é rede. O classe B é 255.255.0. Por quê? Porque no classe B os dois primeiros bytes são rede. E no classe C, a máscara padrão é 255.255.255.0. Por quê? Porque na classe C, os três primeiros bytes são usados para identificar rede. Tá certo? Então é essa a questão. Tem o 255, está dizendo que aquele byte é utilizado para identificar rede. Ok? Então, olha só, uma nova visão sobre subredes nas classes A e B. Como implementar? Então, na realidade, a gente falou na aula anterior. O classe A tem o primeiro byte para rede e os três últimos bytes para host. Se você quer subrede, o que você faz? Você coloca o terceiro byte para subrede. Como é que isso é feito? Com uma máscara diferente da padrão. Então, você pega aquele endereço e coloca uma máscara 255.255.0. Então, você vai estar dizendo que o segundo byte também vai ser para a rede, no fundo você vai colocar para a subrede. Né? E um classe B, se você quer subrede, né? Você vai colocar uma máscara 255.255.255.0 nesse endereço classe B. Você vai falar o quê? Que você, ao invés de ter só os dois primeiros bytes para a rede, você quer os três primeiros bytes para a rede. Então você colocou essa máscara. Só que o terceiro byte você usa para subrede. É assim que se implementa a subrede através da máscara. Mas ainda persiste o problema. Como implementar a subrede na classe C? No fundo, o que você faz é o seguinte: você vai particionar o último byte. Então, você vai pegar aquele último byte e vai particionar. Então, olha só. Uma máscara de rede 255.255.255.192, o que ela significa? O 192, se você transformar em binário, dá 11.000.000. Ok? Então, só os dois primeiros os dois primeiros bits são uns, o resto é zero. Quando é é rede, é subrede. Então, aqui você está falando, você colocando 255.255.255.192, você está falando que o último byte é esse que está representado, dois uns e o resto de zero. Então, você está dizendo que só os dois primeiros bits são para subrede. Com 2 bits, você tem condições de implementar quantas subredes? 4. Por quê? 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, é a subrede 00, a 01, a 10 e a 11. É isso. Então, são 4 subredes. 4 subredes. 1 byte vai até 256. Se você divide 256 por 4, dá 64. Então, a primeira subrede é a 0. Então, vai ser x, o endereço IP, né? x, 0. A segunda vai ser x, 64. A terceira, x, 64 mais 64, 128. E a terceira vai ser x, 192, que é 128 mais 64. Por que parou por aqui? Porque você só pode, você tem a capacidade de 4 subredes. Mesmo porque se você somar mais 64, vai em 256. E o endereço vão de 0 a 255. Tá certo? Então, são 4 subredes. É a subrede 0, é a subrede 64, é a subrede 128 e é a subrede 192. Tá? Dentro da subrede 0, você tem os hosts variando de 1 a 62. O 0 não pode. Numeração, endereço IP para computador. O 0 não pode. Ponto 0 não pode. Por quê? Porque é endereço de subrede. Então, começa no 1. Ele poderia ir até 63, né? Porque a outra subrede é 64.
Poderia ir até 63. Por que o 63 não pode ser utilizado? Porque o 63 é para broadcasting. Sempre o último endereço é para broadcasting. O primeiro endereço é para rede e o último é para broadcast. Então não pode nem o primeiro nem o último. Então, de novo, as redes. A rede ponto zero, né? É a primeira rede aí. Os hosts não pode começar com zero. Primeiro é para a rede. Então começa com 1 e vai a 62. Não pode o 63, porque 63 é broadcast. Aí a segunda rede é a 64. Os computadores começam em 65, não pode ser 64, porque 64 é rede. Começam em 65 e vão até 126. Não pode ser 127, por quê? Porque 127 é endereço de broadcasting. Aí a outra rede é 128. Computador vai de 129 a 190. 128 não pode, porque é rede. E 191, o último, também não pode, porque é broadcast. E a próxima rede é a 192, com o host indo de 193 até 254. Por que 254 e não 255? Porque né, o byte vai de 0 a 255. Por que não 255? Porque 255 não pode, é endereço de broadcasting dentro da subrede 192. Ok? De forma análoga, você pode fazer máscaras diferentes, classe C. Né? Por exemplo, a máscara 255, 255, 255, 224. 224, se você passar para binário, vai ser 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Então, você tem 3 bits para numeração de subrede. 2 elevado a 3, 8. Então, você tem 8 subredes. Ok? 256 dividido por 8 dá 32. Então, quais são as subredes? É a subrede 0, 0, a subrede 32, a subrede 64, 96, 128, 160, 192, 224. Perfazendo 8 subredes no total. Computadores. Na primeira subrede, ele vai de 1 a 30. A primeira subrede, XXX0. Computadores vão de 1 a 30. 31 não pode, porque é broadcast. Subrede 32. Computadores vão de 33 a 62. 63 não pode, porque é broadcasting. Na rede 64, computadores vão de 65 a 94. 95 não pode, porque é broadcasting. E assim por diante. De forma análoga ao que foi feito na máscara 192. E você pode fazer a 240, a 248, a 252 e a divisão em subredes, a numeração das subredes fica como exercício aí. O DHCP é Dynamic Host Control Protocol, tá? É um protocolo plug and play, onde você tem um servidor e um cliente. Cada computador que é logado na rede, que se pluga a rede, ele vira um cliente DHCP e ele pede ao servidor DHCP todas as configurações de rede. Todas as configurações de rede. E aí esse servidor DHCP, de uma forma dinâmica, né, um protocolo de configuração dinâmica de hospedeiro, né, Dynamic Host Configuration Protocol. Então, é um protocolo de configuração dinâmica de hospedeiro. Ele vai, esse servidor vai dar a esse cliente DHCP todas as configurações de rede, como endereço IP, como máscara, como gateway, todas as configurações. Basicamente, né, é isso. E qual é o contraponto? Você tem endereço IP fixo e dinâmico, né? O fixo, você vai lá na configuração TCP/IP da máquina e escreve qual é o endereço IP que você quer para aquela máquina. O administrador de rede
vai fazer isso, né? E o DHCP não, é de forma dinâmica. O computador liga, ele já vai lá e já puxa todas as configurações do servidor. Né? Tem vantagens e desvantagens e situações diferentes para usar um ou outro. A alocação fixa de IP te dá mais segurança, porque você sabe que máquina que tem qual endereço IP. Dá para rastrear mais. Né? E o DHCP te dá mais, otimiza mais o trabalho, né? É mais fácil de administrar a rede. Né? Então, são questões de segurança e de questões de facilidade de administração da rede. O NAT, Network Address Translation, Network Address Translation, é um protocolo de tradução de endereço de rede, tá? Então, ele traduz endereços privados em válidos, válidos em privados. O NAT é implementado dentro do roteador. Então, todo roteador tem um NAT implementado nele e o roteador é capaz de fazer isso, então. Ele transforma os endereços IPs privados internos à rede em endereços IPs válidos e jogam na internet. Quando eles recebem, o roteador, através do NAT, consegue pegar endereços IPs válidos e direcionar para endereços IPs privados, internos à rede. O ICMP, o IP ele não tem nenhum tipo de mensagem de erro. E o ICMP ele é usado justamente para isso. Ele funciona sobre o IP para dar uma mensagem de erro ao IP, que é um serviço de melhor esforço. Né? O PING, por exemplo, utiliza o protocolo ICMP. Okay? O IPv6, como a gente falou, a quantidade de IPs IPv4 se tornou pequena e o pessoal migrou, né, de forma concomitante, está funcionando IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo. Então, para aplicações de internet das coisas, IoT, onde você vai precisar de indústria 4.0, onde você vai precisar de muitos endereços IPs, mas uma infinidade de endereços IPs, então o IPv6 se torna necessário e já está funcionando, né? Com uma capacidade de uma capacidade de endereçamento muito, muito maior. Né? Basicamente, o que difere um pacote IPv6 de um pacote IPv4 é o campo de endereço de origem e endereço de destino, porque eles vão ser de 128 bits. Então, lá no IPv4, o endereço de origem ele tinha 32 bits. Endereço de origem e destino tinham 32 bits. Agora, no IPv6, eles têm 128 bits. Isso aumenta de forma acentuadíssima a questão da quantidade de endereços IPs IPv6 disponíveis, se comparados ao IPv4. Mas aí, versão, né, IPv4, IPv6 aqui no caso, classe de tráfego, rótulo, comprimento da carga útil, limite de saltos, que é o TTL também. Né? Então, é muito parecido os pacotes, divergem só na quantidade de bits de bits dos endereços IPs. Né? O IPsec é uma funcionalidade de segurança que é aí adicionada ao IPv6, né? Que dá a ele um acordo criptográfico, uma utilização de criptografia e dá a ele uma segurança maior aí no tráfego de informação. Okay? Então, é isso. Com isso, a gente termina a camada de rede.